Boa noite, a paz a todos. Já que vocês estão de pé, vamos orar de pé. Eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração. Querido Espírito Santo, essa é a sua palavra. Não existe mais nada em nós e nesse lugar mais importante do que ouvirmos a sua palavra. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor ainda nos corrige, o Senhor ainda nos alinha, e obrigado porque nós podemos ouvir a sua voz. Espírito Santo, o que seria de nós sem a sua voz? Obrigado, Jesus, pelo ativamento que o Senhor tem feito em cada um de nós e dentro de cada coração. Espírito Santo, que essa palavra, Pai, ela venha não só fazer sentido hoje, mas como para o resto da vida, Deus, de todas as pessoas que estão aqui. Espírito Santo, eu te agradeço, ó Pai, porque eu não sou nada, mas o Senhor faz através de mim. E eu te agradeço porque o Senhor faz através de cada um que está aqui. E, Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque em cada coração e que cada coração esteja disposto a ouvir a sua voz e entender a sua palavra e praticar ela, Deus, no dia a dia, na vida, porque quando o Senhor nos alinha, é porque o Senhor nos ama e o Senhor quer ver o melhor de cada um de nós. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Amém. Pode sentar, gente. A Ellen já deu uma introdução da minha da minha mensagem. Deixa eu terminar. E aí, vocês estão bem? Eu já tô meio acabada. Não sei nem se eu tenho maquiagem, mas já borrada a gente não liga, não. Então, queridos, eu acredito que como todos passam por processos, né, em nossas vidas. E eu estou passando por um processo em minha vida e o Espírito Santo tem ministrado muito em meu coração sobre esse tema. E eu falei, Espírito Santo, eu não vou falar sobre esse tema, tipo, muito óbvio. Aí ele falou, não, fala. Aí eu falei, não, então vai confirmando pra mim, né? Aí eu fui conversando com algumas pessoas aqui e todas as pessoas tocaram no mesmo assunto. Aí eu falei, então eu preciso falar sobre isso. O tema de hoje é imaturidade. Nós já falamos sobre maturidade e hoje nós vamos aprender sobre imaturidade. Érica, põe para mim em Efésios 4:13. Eu deixei ela colocar aqui porque a versão daqui é mais legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre imaturidade. Todo mundo sabe o que é maturidade, né? Certo? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é imaturidade. Porque a gente às vezes escuta muito falar, né, sobre pessoas maduras. Mas e pessoas imaturas? Como a gente lida com essa situação? Em Efésios 4:13 fala assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Pode passar. Mas, seguindo a verdade em amor, repita comigo, amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Repita comigo, amor. Só isso, amor. Nessa passagem aqui, está falando que até que todo o corpo seja ajustado e até que todo o corpo pare de ser levado pelas ondas ou pelo que as pessoas dizem, ou pela circunstância, nós iremos ser a plena estatura de Cristo em maturidade. Ou seja, um dia nós seremos maduros como Cristo é. Só que até nós sejamos assim, nós iremos receber o auxílio e instrução para ser assim. Agora, Érica, coloca para mim em Hebreus 5:11.
A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Lembra em Efésios que falou isso? A doutrina de Cristo. Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de fé, de obras mortas e da fé em Deus, do ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Até aí. Então, nesse versículo aqui, ele quis dizer o que para a gente? Infelizmente, vocês não aprenderam, então vocês vão ter que ouvir de novo. Por quê? Vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aí eu debatendo, com o Espírito Santo que eu não ia falar essa palavra, e ele foi assim certeiro. Ele falou assim, mas vocês ficaram com preguiça de ouvir. Porque se vocês tivessem aprendido, vocês não teriam que ouvir de novo. Mas, infelizmente, vocês têm que aprender de novo o batismo, a ressurreição dos mortos, o juízo final. Infelizmente, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. E eu falei, meu Deus, Espírito Santo, a gente ficou com preguiça de ouvir? Então, vamos lá. Quando a gente fala de um fruto da terra, vamos colocar uma manga. Quando você vê uma manga no pé, bonita, ela é amarelinha, você vê que ela está madura quando ela está pronta, né? Ela está desenvolvida. Quando ela atingiu o tempo dela no pé, de passar por todos os processos para amadurecer, ela se torna uma manga madura. Você pode comer ela, tirar ela do pé, você pode plantar o caroço dela, você pode dar para alguém, porque ela está pronta. Essa manga está pronta para se fazer qualquer coisa. Agora, quando nós tiramos algo do pé e está verde, você sabe que está verde. Você pega uma manga, você olha e fala, não, está verde. Ou eu como com sal, ou não faço nada com ela. Ela não tem como ser plantada de novo. Ela não tem como ser dada para alguém comer, porque está verde. Ela não está pronta. E como sabemos se nós somos maduros ou imaturos? Geralmente a gente vê assim falando, nós somos maduros pela nossa idade. Nossa, essa é uma pessoa madura, com 60 anos. Nossa, essa pessoa é madura, já viveu muita coisa na vida. Ou, não, essa pessoa é matura, ela tem 15 anos, ela é matura ainda. Mas, imaturidade ou maturidade não tem a ver com idade. Porque, quando se trata vou dar um exemplo, Abraão. Ele era um idoso, um velho. Mas ele foi imaturo ao mentir 2 vezes sobre a sua esposa, porque ele estava com medo daquele homem. E ele era uma pessoa de idade. Agora, Jesus, ele pregava no templo com 12 anos. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que maturidade e imaturidade não tem a ver com idade. Na Bíblia, quando vemos falar sobre isso, maturidade e imaturidade tem a ver com o que seremos em Cristo. O que Cristo se forma em nós. Nós somos maduros por sermos como Cristo é. Ou nós somos imaturos porque ainda não atingimos a semelhança de Cristo. Eu vou falar sobre 3 pontos de imaturidade. Eu queria, gente, que vocês prestassem muita atenção, porque o Espírito Santo falou muito com essa mensagem comigo e cada
coisa que está escrita aqui foi ele que me disse. E eu acredito, eu tenho certeza que isso vai ser poderosíssimo na sua vida. Isso. Em todas as áreas, trabalho, todas as áreas, isso vai te ajudar muito, porque isso tem me ajudado muito. Vamos lá. 3 pontos sobre imaturidade que a gente vai falar. Imaturidade física, né? Nós somos pessoas, imaturidade física, imaturidade espiritual e imaturidade emocional. 3 pontos que nós vamos aprender sobre imaturidade. Vamos lá. Imaturidade física. Primeiro ponto. De uma pessoa imatura fisicamente. Gente, não levem para o pessoal. Foi o Espírito Santo que falou para mim. Então, não se sinta ofendido, depois você resolve com ele. Eu só sou o porta-voz. Primeiro, achar que nós somos alguém, ou que podemos alguma coisa, ou que vamos chegar em algum lugar se colocando acima de alguém. O primeiro ponto de uma pessoa imatura fisicamente. Ela achar que ela pode fazer, ou que ela pode ser, colocando o outro no chão e subindo em cima dela. É o primeiro ponto de uma pessoa imatura. Porque uma pessoa madura, ela sabe quem ela é, ela não precisa humilhar ninguém. Ela sabe quem ela é. Primeiro ponto de pessoa imatura. Segundo ponto, confundir bondade com humildade. Humildade não é ser bonzinho. Quando você é uma pessoa assim, nossa, vamos lá, um rico, milionário de chinelo, nossa, ele é humilde. Não, isso não tem nada a ver. Humildade é não viver você, mas você viver o próximo. Eu ter tudo, mas eu deixar de ter tudo para o meu próximo ter tudo. Isso é humildade. Eu não me importar com o que eu tenho e eu estar totalmente aberta para dar tudo que eu tenho para o meu próximo. Isso é humildade. Não é a pessoa ser legal, ser descolada, desenvolvida, ou ela ser rica e andar humilde, não. É ela colocar o próximo maior do que ela mesma. Isso é humildade. Terceiro ponto. Mostrar ser quem não é, achando que está enganando as pessoas ou a Deus. E, na verdade, está enganando a si mesmo. Esse ponto o Espírito Santo falou muito comigo, que nós temos vivido muito na igreja hoje. Infelizmente. Pessoas se colocando em posições e mostrando ser quem elas não são. Porque eu posso estar aqui com o microfone na mão, pregando, top, mas quem eu sou lá fora? Então eu me coloco como uma pessoa imatura quando eu mostro para você que eu vivo bem com meu noivo e pelas costas eu vivo horrível. É uma pessoa imatura. Porque as pessoas maduras, elas são transparentes no que elas são. Ela é madura, ela é boa o suficiente para não brigar na frente das pessoas. Ela chamar no canto. Ou, eu estou dando um exemplo simples. Ou então ela falar, querido, eu não concordo, eu posso dar minha opinião? Mas pessoas imaturas são aquelas que elas fingem ser alguém na nossa frente, mas nas costas elas são outras. Pessoas imaturas. Próximo. É achar que tudo que sabemos é suficiente e nunca mais buscar aprender. Pessoas imaturas, que elas acham que ela é a boazona, ela sabe de tudo e ela não precisa aprender mais nada. Tudo que você fala está errado, porque o que eu sei é lei. É uma pessoa imatura. Próximo. Ser sempre o centro das atenções e querer aplausos e plateia o tempo todo. E sempre vitimizar uma situação para chamar a atenção. É uma pessoa imatura. É uma pessoa que ela sempre quer ser o centro das atenções. Ela pega uma situação pequenininha e ela transforma isso numa situação gigante para todos rodearem ela. Para ela ficar ali e as pessoas adorarem ela. É uma pessoa imatura. Ela sempre quer ser o centro das atenções. Tudo que ela faz é para chamar a atenção de alguém, ou tudo que ela faz é para alguém reconhecer o que ela está fazendo. É uma pessoa imatura. É sempre cuidar da vida do outro e nunca da sua. O que ele faz e deixa de fazer, como ele age, fala, conquista e esquecer de si próprio. Outro ponto de pessoa imatura. Eu não cuido do que eu preciso resolver na minha vida. Eu prefiro cuidar da vida do pastor. É uma pessoa imatura. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe para onde ela está indo. Então ela fica sempre cuidando da vida dos outros. E a vida dela própria, ela não está edificando.
Ela não está construindo, ela não está sendo fortalecida em nada. É uma pessoa imatura. Eu estou falando rápido, gente, porque é grande. Vamos lá, próximo. O ponto principal de nunca evoluirmos fisicamente, espiritualmente e emocionalmente é viver sempre a mesma coisa. O ponto principal da gente nunca evoluir fisicamente, espiritualmente ou emocionalmente é sempre vivermos a mesma coisa. A nossa vida não muda, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ciclo, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas desculpas, sempre a mesma coisa. Você nunca irá evoluir se sempre viver o seu passado. Você nunca irá evoluir se sempre viver o seu passado. Você nunca vai evoluir se sempre viver preso em suas emoções. E você nunca vai evoluir se você não deixar Deus fazer. Gente, são coisas que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no trabalho, ou na escola, ou em qualquer lugar que seja, e que nós precisamos aprender. Se o Espírito Santo está falando, é porque a gente ainda não aprendeu. Ele está nos ensinando de novo. Ei, vocês precisam evoluir nisso. Vocês precisam ser mais maduros espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Nós nunca vamos evoluir se a gente falar sempre que Deus está nas suas mãos e tomar o controle de novo. A gente nunca vai evoluir. Nós nunca vamos evoluir se termos sempre o mesmo costume de comparar o outro e nunca sairmos do lugar. Uma pessoa imatura é uma pessoa que ela sempre olha para o lado, eu aqui. Nossa, eu fico me comparando com o Gil. Nossa, mas o Gil faz, eu não. Nossa, mas peraí, por que ele fez isso e eu não fiz? Por que ele deu a palavra de oferta e eu não dei? Eu nunca vou sair do lugar. Eu vou ser sempre uma pessoa imatura. Porque eu não vivo o que Deus tem para mim. Eu prefiro ficar me comparando com o próximo. É uma pessoa imatura. Agora vamos para imaturidade espiritual. Gente, eu estou passando rápido essas porque o ponto está chegando. Imaturidade espiritual. Primeiro ponto é acharmos que precisamos apenas ler a Bíblia e nunca termos a revelação da Bíblia. Gente, um erro fatalíssimo e que eu posso dizer que eu sou muito imatura nessa parte. E que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção e está querendo nos ensinar. Não leia a Bíblia, leia para ter a revelação do que ela está escrito. A palavra nunca é a palavra, é sempre muito além. Então, não ache que um versículo é só aquilo. Leia e peça para o Espírito Santo a revelação daquele versículo. E é um ponto que é uma imaturidade espiritual que a gente precisa evoluir. Próximo, é acharmos que tudo sempre será fácil. Tudo sempre na minha vida vai ser mamão com açúcar. E quando fica difícil, culpamos sempre Deus pelas nossas dificuldades. Cara, isso é fato. Eu acho que minha vida vai ser sempre um mar de rosas. Nossa, tá tudo ótimo. Eu tô trabalhando, tá tudo dando certo. E quando fica difícil, eu culpo Deus. Mas não estava fácil? As dificuldades nos amadurecem quando não a rejeitamos. Quando murmuramos e reclamamos, rejeitamos a batalha e recusamos amadurecer. Gente, as dificuldades que vêm para a nossa vida, seja tribulações ou coisas que a gente precisa romper, elas só vão nos fortalecer e nos amadurecer se não rejeitarmos ela. Se quando ela vier, você começar a rejeitar, a murmurar, a Deus, não, mas por quê, você não vai amadurecer. Porque ele não vai conseguir fazer por completo o que ele precisa te ensinar. Você já está atrapalhando. É um ponto de uma pessoa imatura. Ela sempre rejeita o que ela precisa aprender. Ela sempre rejeita as batalhas, as dificuldades. Ela sempre rejeita o que ela precisa vencer na vida. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, vamos pôr assim, financeira. Mas eu nunca falo sobre essa dificuldade. Eu prefiro sempre deixar ela de lado, sempre rejeitar ela. Sempre quando alguém fala sobre isso, cria uma ferida em mim. Mas eu nunca vou romper, porque eu não aceito essa dificuldade. É uma pessoa imatura espiritualmente. Gente, agora, não se escandalizem. É acharmos que falar em línguas é o ápice ou o fim, quando é o primeiro passo para um grande começo. Falar em línguas não edifica somente a si mesmo. Eu falar em línguas não só me edifica.
Quando eu falo em línguas, eu estou declarando sobre mim aquilo que eu ainda não sei. Então, quando eu falo em línguas, eu não estou falando para me aparecer ou para me achar bonito. Eu estou orando e o Espírito Santo está intercedendo sobre mim e levando para Deus o que eu ainda não sei. Isso é falar em línguas. Falar em línguas não é você está achando que você está orando em línguas e você está edificando um Gil. Não, eu estou me edificando. Tem um livro sobre isso, quem quiser depois eu passo. Nós falamos em línguas estranhas, e nós estamos orando e pedindo para o Espírito Santo levar para Deus tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Nossos projetos futuros, nossos planos futuros, sonhos que Deus tem para a gente. Nós estamos declarando esses sonhos que Deus tem sobre nós, sem nós sabermos dele ainda. E o Espírito Santo não se acha espiritual por falar em línguas. Nunca se acha espiritual por falar em línguas. Você só está declarando sobre você mesmo. É uma pessoa imatura espiritualmente, quando ela acha que ela é melhor que alguém porque ela fala em línguas. Próximo ponto. É dizer que Deus é sua rocha e sua fortaleza, quando você vive apenas a fortaleza na igreja, e quando você sai, a fortaleza é você mesmo. É um ponto de uma pessoa imatura espiritualmente. Na igreja, Deus é meu tudo. Do portão para fora, eu sou o meu tudo. Da igreja, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. No portão para fora, se eu fico desempregada, eu vou ter o controle dessa situação. Não é Deus. É uma pessoa imatura espiritualmente. Ela vive Deus na igreja e do portão para fora, ela vive ela mesma. Próximo ponto. É acharmos lindo quando alguém se rende a Deus. E nós queremos fazer igual. É legal isso. Eu vejo o Marcelo se rendendo, adorando. Eu quero fazer igual. Mas eu começo a copiar o que ele está fazendo, sem saber o que ele está fazendo. Por exemplo, o Marcelo vem aqui e começa a tocar. Eu acho lindo e eu quero tocar. Eu vou fazer um curso para me tocar igual o Marcelo. Mas o Marcelo tem o dom, eu só gosto. É uma pessoa imatura espiritualmente. Porque ela não sabe qual o chamado que Deus tem para a vida dela. Talvez ele tenha o dom de tocar. Eu só gosto de tocar. Eu não consigo ser que nem ele. Nós queremos fazer para mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo. Eu quero tocar porque eu quero estar aqui e mostrar para as pessoas que eu estou aqui tocando. Eu quero adorar, eu quero louvar, eu quero fazer tudo porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estou aqui fazendo. Mas a gente não se rendeu nem internamente primeiro. É uma pessoa imatura espiritualmente. Quando ela quer fazer porque ela acha legal fazer. E não porque ela entendeu o propósito e o significado de fazer. Próximo ponto. É fazermos qualquer coisa que Jesus não faria. É agirmos como Jesus não agiu. Mas montamos o nosso próprio evangelho de regras que nós mesmos ditamos. E queremos tapear a verdade do evangelho. É uma pessoa imatura espiritualmente. Eu ajo como Jesus não agia, eu faço o que Jesus não fazia, mas eu monto o meu próprio evangelho. Não, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Não, isso é pecado, isso não é pecado. Mas eu não sou o que Jesus era. Eu quero criar um evangelho em cima de Jesus. É uma pessoa imatura espiritualmente. É sempre fazer algo para Deus querendo alguma coisa em troca. É uma pessoa imatura espiritualmente. Esses dias eu tive uma experiência sobre isso. Às vezes eu estou no meu serviço e eu começo a falar com Deus no meu pensamento aleatório. Só que às vezes sai alto, inconscientemente. Aí às vezes eu começo a falar no meu pensamento, aí daqui a pouco eu estou falando sozinha. Aí a menina virou e falou assim, o que você falou, Tainá? Eu falei, não. Ah, não, é que você falou um negócio interessante. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, ai Jesus, o que eu falo para ela? Aí ele falou assim, não, eu estou orando no meu pensamento. Ah, entendi, mas pode assim orar no pensamento? Aí eu falei, pode, né? Eu tenho o costume de orar em pensamento. Eu não vou falar pra você que eu fico 1 hora no meu quarto do dia, porque eu não fico. Eu geralmente oro muito mais no meu pensamento. Aí ela falou assim, entendi. É porque na minha igreja eu aprendi que a gente precisa orar no nosso quarto, fechado, trancada a porta, para Deus ouvir a nossa oração. Aí eu falei, meu Deus, agora lascou de verdade. Agora eu não sei o que eu falo. Eu falei, então, é complicado esse assunto. Ela falou assim, não, mas eu quero que você me explique. Eu falei, ai Jesus, o que você está fazendo? O que você está fazendo, Jesus?
Eu falei, não é. Sabe o que é? Porque existem doutrinas e regras na igreja, mas não necessariamente que você faça para Deus querendo alguma coisa em troca dele. Por exemplo, Deus só vai me ouvir quando eu orar no meu quarto de porta fechada. Ou eu vou orar para Deus fazer isso, ou eu vou fazer isso para Deus me dar em troca. Não é essa a verdade. Aí ela ficou escandalizada, ela falou disso o dia inteiro depois. Nossa, mas eu sempre aprendi assim. Aí eu falei, eu também aprendi muitas coisas. Nem te conto. Mas é um hábito que todo mundo tem. A gente ora, às vezes, inconscientemente para Deus, querendo alguma coisa em troca. Deus, eu vou fazer um jejum, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo no culto. Mas Deus não precisa disso. Essa semana eu falei pro Japa, amor, eu preciso fazer um jejum, eu vou pregar domingo. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, mas eu preciso do seu jejum para você pregar? Deus não precisa, e jejum precisa ser involuntário. Precisa ser porque nós queremos ter mais comunhão com Ele, mas não para Ele nos dar algo em troca. O próximo ponto. Imaturidade espiritual é viver libertinagem e mentir para si mesmo achando que está agindo certo. Esse é um ponto fortíssimo de imaturidade espiritual. Libertinagem, para quem não sabe, é ao contrário da graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Libertinagem é você pegar esse favor imerecido e colocar ele ao seu próprio favor. Você faz o que quer porque agora Deus já te perdoou. Essa é a libertinagem. E muitas das vezes nós vivemos libertinagem, achando que nós estamos vivendo a graça. Ou nós queremos fazer o que nós queremos fazer, achando que está tudo certo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu posso... deixa eu ver. Tatuagem. Vou dar um exemplo de tatuagem. Eu amo tatuagem. Eu sou uma pessoa apaixonada por tatuagem. Mas eu sempre falei para as pessoas assim, até certo ponto. Eu fiz uma tatuagem recentemente, faz umas 2 semanas, e algo mudou dentro de mim quando eu fiz essa tatuagem. Aí eu falei, caramba, Espírito Santo, não tá certo isso. Já tá começando. Por quê? Viver libertinagem é eu saber o meu ponto. Eu vou fazer tatuagem até o ponto D, não interferir no meu relacionamento com Deus. O ponto que eu chegar e a tatuagem está me afastando de Deus, eu não faço mais. Porque vira libertinagem. Eu faço porque eu já não estou mais nem aí com o que Deus pensa. E às vezes, nós não se importamos com o que Deus pensa, vivemos a libertinagem na igreja e achamos que está tudo bem. Mas na verdade não está tudo bem, é você que não se importa com a opinião de Deus. Infelizmente. Então, gente, esse ponto o Espírito Santo falou muito comigo. Ele falou, filha, repita isso. Imaturidade espiritual é você viver o que você quer viver, fazer do jeito que você quer fazer, falar o que você quer fazer, viver o casamento que você quer viver, mas não ache que você está agindo certo. Isso não é graça, isso é libertinagem. Próximo, é acharmos que queremos crescer quando Deus quer que a gente cresça, mas a gente nunca dá um passo. Aí eu falo, Deus, eu vou fazer quando o Senhor quer que eu faça. Eu vou ser missionário quando o Senhor quer que eu seja. Mas eu nunca saio do lugar. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejuo. Eu sempre vivo a mesma coisa. É imaturidade espiritual. Próximo, é nunca progredir esperando que sempre as pessoas façam por você. Imaturidade espiritual. É eu nunca fazer nada, eu nunca tomar uma posição na igreja, ou nunca falar, pastor, eu posso fazer isso? Porque eu sempre vou esperar as pessoas fazerem por mim. E elas nunca vão fazer. Você sempre vai ficar no mesmo lugar. Elas não vão fazer. E isso é um ponto de maturidade espiritual. A gente depende muito das pessoas. Ou a gente depende muito da aprovação das pessoas. Sendo que a gente não precisa da aprovação das pessoas. A gente precisa da aprovação de Deus. Agora vamos falar sobre imaturidade emocional. Esse é o ponto. Gente, eu não sei o que eu tô vivendo na minha vida, nem eu sei. Esse mês eu li 4 livros sobre emocional. Acho que Deus tá querendo falar comigo. E eu li esses livros e depois eu conversei um pouco com o Juninho um dia. Ele falou, cara, é isso. Aí
Aí eu falei, então eu tô no caminho certo, assim, né? Pelo que o Espírito Santo tá falando comigo. E eu comecei a notar o que o Espírito Santo falava comigo sobre as áreas emocionais. Ele falou muito comigo sobre a minha área emocional. E eu sou uma pessoa emocionalmente instável. Eu posso falar assim, eu tô muito bem, do nada eu tô muito mal. Ou então, eu tô muito mal, do nada eu tô muito bem. Ou então, eu tô muito calma, do nada eu explodo e fico muito estressada. É uma imaturidade emocional. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre imaturidade emocional. E ele falou assim, filha, fale sobre isso. Fale que a igreja está imatura emocionalmente. E nós estamos, eu e você, imaturos emocionalmente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto, é deixar que as minhas emoções sempre controlem a minha vida, quando é eu quem devo controlá-las. Uma pessoa imatura emocionalmente é ela sempre deixar que a emoção controle tudo que ela vai fazer, quando é ela que deve controlar a emoção. É deixar que a minha emoção não me domine, e sim que a minha mente domine as minhas emoções. Porque quando vem uma emoção para a gente sentir, primeiro ela passa pela nossa mente. Depois que ela passa para a nossa mente, nós vamos liberar essa emoção. Então, se nós não temos a nossa mente controlada, nós vamos ser emocionalmente instáveis. Porque o filtro da mente está rasgado. Aí vai passando todo tipo de emoção, a gente vai fluindo todos os tipos de emoções. Então, nós precisamos deixar que a gente domine as nossas emoções e não elas nos dominem. É não me permitir evoluir e passar por fases. Sempre quando eu sinto uma emoção, eu não posso cortá-la e fingir que nada aconteceu. Eu devo administrá-la para não sentir novamente. Uma pessoa imatura emocionalmente é aquela que quando vem um sentimento, ela corta e fala, esquece. Não quero pensar nisso. E ela sempre vai esquecendo. Não, esquece. Eu não quero pensar nisso. Eu prefiro não pensar nisso. E ela vai cortando as emoções dela. Mas essas emoções, elas nunca são administradas. Elas estão guardadas. Então, quando vier uma gota, a pessoa explode. Porque ela não aprendeu a controlar a emoção. Ela só quis passar porque é melhor deixar de lado. É melhor esquecer do que eu ter que passar por um processo para me curar essa emoção. É eu saber qual verdade eu devo seguir, mas eu gritar o que minha emoção diz. Uma pessoa emocionalmente, espiritual emocionalmente, é eu saber o que eu devo fazer. Eu sei que eu devo respeitar o Joab quando ele fala não para mim. Mas eu prefiro fazer o que minha emoção diz. Eu prefiro brigar. Não aceito, não concordo com isso. Mas eu sei o que eu devo fazer. Mas eu não faço o que eu devo fazer, eu faço o que a minha emoção diz. É uma pessoa imatura emocionalmente. É você fazer de tudo para ser sempre o centro de todas as atenções. Essa é uma ferida emocional que precisa ser curada. É uma ferida de carência. Uma pessoa que tudo na vida dela, ela precisa fazer para chamar a atenção de alguém. É uma pessoa emocionalmente ferida. Uma pessoa que ela precisa chamar a atenção dos homens, ou chamar a atenção do marido, ou chamar a atenção dos filhos, ou chamar a atenção da família. É uma pessoa emocionalmente ferida. E ela precisa ser curada nessa área. É nunca deixar de viver o que já era para ser esquecido. Esse é o ponto que eu quero focar. Uma pessoa emocionalmente imatura é uma pessoa que nunca deixa de viver o que já era para ter esquecido. E o Espírito Santo me falou que existem muitas pessoas dentro da igreja que não evoluem porque elas não rompem o que já era para ela ter esquecido. Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu aprendi. A Ellen tá aqui, ela me corrige, que ela é psicóloga, ela entende mais que eu. Tudo que, gente, presta atenção que cientificamente, eu não sou muito boa com coisa científica. Tudo que a gente pensa, todos os seus pensamentos, tudo que você pensa, está sendo registrada num lugar que chama memória RAM, como se fosse um computador. Existe no seu cérebro um lugar que chama memória RAM. E tudo que você pensa, qualquer pensamento que você nem sabe que pensou, está sendo registrado ali. Essas memórias
nunca, 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 nunca serão deletadas. Nunca. Nenhum pensamento que você já teve até hoje nunca será deletado. A menos que você tenha um acidente vascular, um AVC, um traumatismo craniano, ou um rompimento do seu córtex cerebral. Aí sim. Mas ao menos disso, seus pensamentos nunca serão apagados. Esse processo é involuntário e automático. A gente não controla esse processo. Eu não controlo não querer guardar o que eu estou pensando. Não, você não consegue fazer isso. O que eu penso automaticamente está sendo guardado na minha memória RAM. Só que, só essa memória, esse lugar chamado memória RAM, pode mudar o que você pensa. Só esse lugar. Nada pode mudar o que você pensa. Só essa memória RAM. Por exemplo, se você não gosta de alguém, vamos por eu. Eu não gosto de uma menina do meu serviço. Todos os dias eu vou dormir com ela. Todos os dias eu vou dormir com essa pessoa. Por quê? Porque todas as vezes que eu penso nessa pessoa, eu estimulo uma nova memória na minha memória RAM. Então ela nunca vai sair. Quanto mais eu tento esquecer, mais eu vou lembrar. Esse é cientificamente o nosso cérebro que Deus criou, gente. E toda vez que você pensa em algo que você quer esquecer, você não está esquecendo, você está gravando de novo na sua memória. É por isso que muitas pessoas nunca saem do passado. Porque elas tentam apagar o passado, mas mal sabe elas que elas estão lembrando de novo. E todas as vezes que a gente estimula esse pensamento que a gente quer esquecer, a gente cria uma janela chamada janelas Kyler. É isso? Janelas Kyler. Gente, quem quer estudar sobre isso, Augusto Cury é um cara que fala muito sobre isso nos livros dele. E esse pensamento, como ele foi pensado muitas vezes, por exemplo, eu sofri um acidente que eu lembro muito dele, todos os dias. Esse pensamento, ele vai para outro lugar. Ele vai para um lugar chamado janelas Kyler duplo P, que é as janelas traumáticas da nossa vida, que tem no nosso cérebro. Então, se você tem um trauma ou algo que você sofreu e você não consegue esquecer, é porque está na janela traumática. Só que, quanto mais você tenta esquecer, mais você grava na sua memória. Então, você não adoece nunca, nunca, nunca pelo trauma original. Você adoece porque você escolhe alimentá-lo. Eu nunca fico doente, por exemplo, se eu fui enganada. Eu nunca vou morrer porque eu fui enganada. Mas eu posso morrer porque eu alimento esse engano todos os dias. E essas pessoas são doentes emocionalmente, porque elas nunca conseguem romper um passo. Sempre quando elas estão indo, o passado volta. Elas lembram do passado e elas alimentam novamente esse passado. Você pode escolher hoje não alimentar o seu passado. Você não pode esquecê-lo, mas você pode escolher não alimentá-lo. É sempre se ferir por qualquer coisa. Pessoas doentes emocionalmente criam feridas, que um pingo de água se transforma em grandes oceanos. Pessoas feridas emocionalmente, um pingo para ela é ir. Tudo que você fala vai atingi-la. Tudo que você fala vai ser para ela. Tudo que você fala, ela vai se ferir. É uma pessoa emocionalmente ferida. É uma pessoa imatura emocionalmente. Qualquer palavra vai ser para ela. Ela sempre vai estar na defensiva. Temos o costume de sempre sermos levados pelas nossas emoções constantemente. Constantemente, diariamente, milhares de vezes a gente é levado pelas nossas emoções. E a gente fala muito e faz pouco. Quando o Espírito Santo me falou sobre essa mensagem, ele falou: filha, vocês vivem num mar emocional que só leva vocês para baixo. Vocês vivem num mar de emoções imaturas. Vocês precisam aprender a administrar as suas emoções. Nós não podemos deixar mais que as nossas emoções nos dominem. Você está certo de sentir. Eu posso sentir. Eu posso sentir ciúmes, eu posso sentir raiva. Mas eu não posso deixar que essa emoção me domine. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, todo mundo lembra dessa passagem, né? Ele podia deixar que a emoção dele dominasse ele. Ele podia deixar que o ego viesse, que a soberba,
o orgulho. Não, você não sabe quem eu sou. Não, você está falando para mim? Você está tentando comigo? Mas ele nos deu um grande exemplo de administrar as emoções. Porque ele era humano, ele era carnal. E, cara, ele foi maduro emocionalmente. Ele sabia que ele não podia falhar nas mãos do diabo. Ele sabia que se ele caísse, ele iria falhar. Mas nós, muitas vezes, sabemos que a gente vai falhar e a gente cai. Eu sei que quando eu faço isso, eu falho, mas eu caio de novo. Eu sei que quando eu faço isso, eu erro, mas eu faço de novo. E uma pessoa emocionalmente ferida é uma pessoa que ela sempre vai te criticar. Tudo que você for fazer está errado. Tudo que você for fazer não vai dar certo. Tudo que você vai fazer, não faz. Não, é melhor não. Não, eu não concordo. É uma pessoa imatura emocionalmente. Uma pessoa que sempre critica, sempre é negativa, nunca vê o lado bom de nada. É uma pessoa imatura. Só que uma coisa que eu falo para vocês, não rebata com essa pessoa. Não escute a crítica dela. Não pegue o lixo dela para você. Se ela está te criticando, ignora. Ela é imatura emocionalmente. Você está aprendendo a ser maduro. Ignore ela. Só que esteja disposto a amá-la da mesma forma. Esteja disposto a estender a mão, a abraçar da mesma forma. Só escolha não seguir o que ela está dizendo. Você sabe quem você é. E, para mim encerrar, em João 8 nos conta a história da mulher adúltera, que foi pega em ato de adultério. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa passagem, ele falou: filha, entenda o que está acontecendo nessa passagem. Os caras foram lá, pegaram a mulher adúltera, levaram para Jesus e falaram: Jesus, ela foi pega em ato de adultério. Jesus pagou e andou para eles. Aí Jesus estava lá escrevendo na areia e eles ficaram rebatendo Jesus, todo mundo com pedra. A nossa lei, a gente mataria ela apedrejada. Jesus levantou e falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nessa hora que Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele estava querendo dizer: como vocês são emocionais. Como vocês se deixam levar pela emoção tão fácil assim. Pela euforia. Jesus, vão matar. Como vocês são emocionais. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui alguém nunca errou emocionalmente? Por que vocês querem matar ela? Vocês querem fazer justiça com as suas próprias mãos, porque a emoção de vocês está gritando isso. A gente precisa. Vamos fazer, vamos matar, vamos predejar. E Jesus, cara, vocês são imaturos emocionalmente. E quando todo mundo deixou a pedra, porque todo mundo era imaturo emocionalmente, todo mundo já tinha errado. Deixaram a pedra, saíram, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher. E ele falou para ela assim: aonde estão eles? Para onde eles foram? E Jesus falou para ela assim: ninguém te condenou? Gente, todos já nos deixamos levar pelas nossas emoções. Todos os dias eu me deixo levar pelas nossas emoções. Mas Jesus, nessa passagem, ele nos deu um exemplo. Ele falou: ninguém te condenou? Então eu não te condeno. Fala para mim, Jesus já tinha falhado emocionalmente? Nunca. Ele não tinha falha nenhuma, principalmente emocionalmente. Mas ele falou: eu também não te condeno, porque eu sei como é difícil você passar por isso. Só que, filha, não peques mais. Não se deixe mais ser levada pelas suas emoções. Não se deixe mais ser levada pelos seus prazeres, pelo que você quer fazer. Não peques mais. Não seja mais doente emocionalmente a ponto de quererem te apedrejar pelo que você está fazendo. Não peques mais. E a nossa igreja, ela está, não fala a nossa, a igreja de Jesus, ela está cheia de feridas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E o Espírito Santo tem nos chamados para sermos curados dessa imaturidade. Imaturidade espiritual, imaturidade física e imaturidade emocional. Todos os dias, gente, que a gente levanta é um dia menos que a gente tem. Esse dia não volta. Ele não vai voltar.
Só que, se nós prestarmos atenção em tudo que Jesus tem nos ensinado, ele já nos ensinou muita coisa. E esses ensinamentos, eles também não vão voltar. Só que nós escolhemos aprender ou não, praticar ou não o que Jesus tem nos ensinado. E todas as vezes que ele nos corrige, é porque nós temos que aprender nessa área. Todas as vezes. E nós escolhemos aprender ou não. Só que, quando ele voltar, a noiva vai estar completamente pronta. Eu creio que todos os dias, quando ele ministra em nossos corações pela coisas que a gente precisa vencer na nossa vida, é porque ele está dando mais uma chance da gente, passar logo de fase. Romper logo isso que a gente precisa romper. É mais uma oportunidade da gente evoluir, da gente pular de fase, da gente parar de beber leite e comer comida sólida. Quanto tempo, nós temos na igreja e nós bebemos leite? Gente, maturidade não era um assunto para ser falado hoje. Já era para ter aprendido há muito tempo. Mas o Espírito Santo, ele nos dá uma nova oportunidade de aprendermos a sermos pessoas maduras. E pode ser colocar de pé, gente, para encerrar? E o Espírito Santo, ele tem ministrado nessa casa muitas coisas que a gente tem aprendido muito a romper em várias áreas. E eu convido você a você inclinar a sua cabeça e deixar um pouquinho o Espírito Santo ministrar em você. Talvez feridas emocionais, feridas espirituais, feridas físicas, que talvez você não enxergue, ou talvez você não aceite que você precisa mudar, ou talvez você não queira romper, ou talvez você prefira colocar debaixo do tapete. Mas tudo que nós precisamos romper, nós vamos ter que romper. Não tem como a gente tampar isso por muito tempo. Então, se existem feridas na sua vida que talvez você tenta tapear Deus, sabe que Ele está vendo. E Ele está disposto e pronto a todo momento a curar essas feridas em você. Amém? Eu convido você a orar comigo. Espírito Santo, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Deus, eu oro, Pai, sobre cada vida, Senhor, cada coração que está aqui nessa noite e por aqueles que também estão nos assistindo. Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha curar todas as feridas físicas, feridas emocionais e feridas espirituais. Feridas que talvez nem foi nós quem causamos, foi outras pessoas, mas que o Senhor venha curar elas também. Espírito Santo, eu oro, Pai, para que o Senhor nos leve a um nível de maturidade e que um dia nós possamos ser maduros como o Senhor. Eu oro, Pai, para que nós venhamos aprender para onde nós estamos indo, porque o Senhor nunca parou no caminho, Jesus. Mas quem não para no caminho é porque sabe para onde está indo. Espírito Santo, eu declaro, Deus, sobre cada vida e cada coração, ó Pai, que nós venhamos aprender e crer que o Senhor está conosco e nós temos que aprender qual rota nós estamos seguindo. Espírito Santo, eu oro, ó Pai, sobre cada área emocional, Senhor, cada área física, cada área espiritual. Se o Senhor está nos levando, ó Pai, a um nível maior de maturidade, Deus, o Senhor é o primeiro que está segurando as nossas mãos. Pai, eu declaro o Senhor sobre cada vida, Deus, e sobre cada coração, que todas as feridas que tem um band-aid por cima, tentando tapar, Deus, que elas sejam expostas a Ti, ó Pai, e que cada pessoa seja curada, ó Pai, dessas feridas. Deus, seja feridas do passado, seja trauma, Senhor, seja as feridas que a igreja causou, seja a ferida que pastores, pessoas, líderes causaram, Deus. Pai, eu declaro o Senhor sobre cada coração, o Senhor curando, o Senhor trazendo refrigério, refúgio, ó Pai, sobre cada alma, Jesus. Pai, o Senhor nos disse que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos, ó Pai, mas que não seria fácil. Jesus, e o Senhor nos alinha todos os dias, e todos os dias nós temos uma nova oportunidade, ó Pai, de chegarmos mais perto de Ti, e nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos mais a Tua graça, ó Pai, e mais a Tua unção sobre nossas vidas, mas não temos como viver meio Evangelho. Jesus, nós não temos como viver meia igreja. Nós precisamos ser curados por completos para poder viver a Tua perfeita, boa e agradável vontade. Deus, eu declaro, Senhor, sobre cada vida e cada coração, ó Pai, que essa semana será uma semana que o Senhor vai ministrar, Deus, em cada vida e em cada coração, feridas que estão guardadas e elas precisam ser curadas. Feridas, ó Pai, que elas estão guardadas há tanto tempo que já formaram tumores, Deus.
Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada vida e cada coração, Senhor. Cada pessoa sendo levada a um nível de maturidade em Ti, Jesus. Não em nós, em Ti, Pai. Porque nós seremos completos somente em Ti, Jesus. Pai, eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de o Senhor falar conosco, nos alinhar, Senhor. E que essa semana venha a ser uma semana que nós venhamos estar prontos para Te ouvir. Pronto, ó Pai, para entender aquilo que o Senhor tem ministrado em cada coração, Senhor. Prontos, Espírito Santo, para romper espiritualmente, para romper fisicamente e para romper emocionalmente, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro isso, ó Pai, sobre cada vida e cada coração. Amém.